dia, igreja, bom dia, EBD, que a graça de Deus esteja com todos. Mais um domingo abençoado pelo nosso Deus, né? Só temos que agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, não é verdade? Então vamos fazer a nossa oração para que o Senhor escute os nossos pedidos, né? Para que o Senhor Deus ouça o nosso clamor. Vamos lá. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso que estás no céu, Senhor de infinita misericórdia, Senhor de infinita bondade. Pai, nesse momento, Pai, queremos agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas, Senhor Jesus amado, pelo noite de sono que Tu nos deste, Pai, pelo levantar, Senhor, pelo abrir dos olhos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos, Senhor Jesus amado. Obrigada, Senhor, por estar nos dando livramentos a todo tempo, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por estar na nossa família, Pai. Pai, mas sabemos, Pai, que tem pessoas, Pai, irmãos, Pai, precisando de uma saúde restaurada, Pai, de uma cura, Senhor Jesus amado. Nós sabemos que só Tu pode, Pai, só Tu tem o poder para curar, Senhor, para dar saúde, Senhor. Pai, esteja visitando todas essas pessoas, esses irmãos, Pai, esteja visitando eles, Pai, esteja trazendo remédio, Pai. Pai amado, Pai, esteja curando, Senhor. Pai, esteja também com os nossos idosos, Pai. São idosos com a saúde fragilizada também, Senhor Jesus. São idosos fracos, Senhor. Pai, fortalece, Pai. Fortalece esses irmãos, Pai amado. Pai, dê força, dê alegria, Senhor. Está vivendo para Ti, Pai. Pai amado, esteja também com todos, Pai, esteja com aqueles, Pai, que estão com a mente, Pai, perturbada, Senhor, estão com pensamentos negativos, Senhor Jesus amado. Pai, tira tudo que não provém de Ti, Senhor Jesus. Pai, esteja com o nosso ministério, com o ministério pastoral, Pai, com a família pastoral, Pai, dando saúde, Pai. Pai, dê saúde para o nosso pastor Wagner, Pai, para que ele tenha sabedoria para cuidar cada vez mais do seu rebanho, Pai. Livra, Pai, livra todo o mal, Pai. Esteja com todos os ministérios, das mulheres, dos homens, Pai, dos jovens, Pai. Traga todos para a Sua presença, Pai. Não permita que o mal entre, Pai, na família deles, Pai, dos jovens, Pai. Pai, esteja com todas nós, Pai, nós mulheres, Pai, nós clamamos e louvamos, glorificamos Teu nome, Pai, todo o tempo, Pai, todos os dias, Pai amado. Obrigada, Senhor. Sustenta nossas famílias, Pai. Que não falte o alimento, Pai, nas nossas casas, Pai. Abastece a nossa despensa, Pai amado. Obrigada, Pai, por Tu tem sustentado todos os dias, Pai. Pai, dê força, Pai, para nós continuarmos, Pai, nessa luta, Pai, que essa pandemia, que essa doença vai passar, Pai, e nós seremos todos abençoados por Ti, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo. Agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que reina para sempre. Amém. Então, irmãos, fiquem com Deus, fiquem agora com nossos professores, né, com a direção maravilhosa da nossa querida Marliete, e tenha um domingo abençoado na paz do Senhor. E aí, EBD. Bom dia. Hoje eu quero parabenizar os nossos professores pela passagem do Dia dos Professores, dia 15. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Um beijo no coração de vocês, tá bom? E contamos com vocês, hein, professores? O ano que vem, novamente, e até o final do ano nas nossas escolas online. Amém? Bom, então vamos à nossa lição de hoje, que fala sobre quando a adversidade é a insegurança. Já estudamos Moisés, essa semana vamos estudar Moisés, né? Já estudamos José, já estudamos Abraão e agora vamos para a vida de Moisés. E o nosso texto básico encontra-se em Êxodo 4, verso 10 ao 13. Eu vou destacar apenas o verso 10, que diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo.
porque sou pesado de boca e pesado de língua. Amém? Nós vamos estudar hoje com as professoras Sônia, Marlene e Ana Débora. Nossa lição só tem 2 tópicos, então a irmã professora Sônia vai estar fazendo a introdução, a professora Marlene o primeiro tópico e a professora Ana Débora encerra com o segundo tópico e conclusão. Até a noite, se Deus quiser. Olá, bom dia, amados irmãos, espero que todos estejam bem. Vamos iniciar a nossa introdução da lição, que o título está: Quando a adversidade é a insegurança. Esse título se baseia no texto base de Êxodo 4, de 10 a 13, onde Moisés, assume a liderança do povo para a terra prometida. E naquele momento ele se sentiu muito inseguro, porque aquele povo, era muita gente, então ele se sentiu inseguro, porque a insegurança é um sentimento de medo, desamparo, ou quando não se consegue ter alguma iniciativa, para exercer um cargo ou participar, como Moisés, ele tinha um cargo a exercer, e ele se sentiu inseguro, mas Deus falou com ele, que ele conseguiria sim. E a insegurança muitas vezes gera medo também, muito medo, e ele teve medo naquele momento, E pode até ver, por outro lado, outras pessoas podem pensar, é um covarde, ele não tem iniciativa, ele tem medo, mas isso acontece, meus irmãos. E pode levar até a depressão. Nós vemos muitos casos, nesse século. Porque nesse tempo em que vivemos, há muitas adversidades, muitas. Econômicas, espirituais, psicólogas, Então, a nossa mente, ela está realmente muito prejudicada devido às adversidades, que está acontecendo em nossa volta. Relacionamentos, que não duram, feminicídio, muitas coisas, meus irmãos. Então, relacionamentos conturbados, relacionamentos fora da ética de Deus, que para o mundo é normal, que virou até lei. Então, essa sociedade em que nós estamos vivendo está muito difícil, gera muita adversidade, muita insegurança, também para nós cristãos. Então nós temos que pensar sempre que Deus está conosco, como Moisés foi à frente, ele recuou, mas Deus falou, eu estou contigo, vai, vou colocar alguém para te ajudar. E sempre, irmãos, nós temos alguém para nos ajudar, amém? Então, traz muitas consequências a insegurança. E ao longo da história, nós vemos isso também acontecer. E nesse tempo em que vivemos, podemos ver essa epidemia, do Covid-19. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas se abalaram, devido às condições financeiras que a sociedade gerou, devido ao desemprego, Então gerou, mas muita insegurança. Então, as epidemias, elas, ao longo da história, é um tempo cíclico, É um tempo que faz parte da humanidade, as epidemias fazem parte da humanidade. Só que assolam, traz insegurança, traz morte, traz preocupação. E é um fato cíclico, como eu já disse, Então a Covid-19, ela contaminou a sociedade, o mundo, a mente, as pessoas, O espírito do ser humano, a alma. Então, nós como os cristãos, devemos pensar, que Deus, ele está presente em todas as nossas inseguranças, adversidades, problemas, porque problemas nós vamos ter até Jesus voltar, E muitas vezes também sentimos muito inseguros, porque os problemas trazem para nós essa insegurança, mas como cristãos, como conhecedor da palavra do Senhor, E nós temos que pensar, nós temos que crer que o nosso Deus, ele é fiel nas adversidades, e que isso vai acontecer, porque o mundo
jaz o maligno, o mundo está em desequilíbrio, né? E a palavra de Deus, né, diz em Salmos sobre isso. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você crê nisso? Eu creio. Apesar de toda a aflição, apesar de, em certos momentos, irmãos, você somente olha para o céu, porque você não tem para onde olhar, somente para o céu. E lá é o verdadeiro refúgio para a sua vida, é o verdadeiro remédio para a sua cura espiritual, mental, conjugal. A resposta está ali, na palavra do Senhor. Basta refletirmos e lermos, né? O que passou aqueles personagens bíblicos, aquelas pessoas que serviram a Deus, pois passaram por muitas tribulações. No Novo Testamento temos o apóstolo Paulo. Meu Deus, será que conseguíamos viver o que ele viveu? Muito complicado, né, irmãos? Mas não complica não, porque Deus é conosco. Amém? Se você crê nisso, pense, leia a palavra do Senhor, porque ela é o nosso refúgio e fortaleza na hora da tribulação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E um bom dia a todos, em nome de Jesus. Bom dia, irmãs, irmãos da IBD. Vamos mais uma reflexão, né, da nossa IBD. O primeiro tópico diz o seguinte: situações que geram insegurança. O ser humano é inseguro e dependente em várias fases da vida. Ao nascer, o bebê precisa que lhe dê comida, cuidados, aconchego, ou seja, precisa dos outros para ficar seguro. A partir de certa idade, vai adquirindo independência, aprendendo a se cuidar e se equilibrar no ambiente de insegurança. Pois onde está o homem, ali está o perigo. Vejamos no caso de Moisés. Desafios do nascimento e da família. No contexto da escravidão dos hebreus no Egito, foi que Arão e Joquebede, com seus filhos Arão e Miriam, passaram pela insegurança de esconder a gravidez do bebê que aguardavam. A Bíblia não conta detalhes de como foi desafiador para essa família no nascimento do bebê, mas insegurança, ainda pois era um menino condenado a ser morto na hora do parto, ou seja, jogado para os crocodilos no rio Nilo. Então nós vemos aqui que o rei Faraó, ele mandou matar todos os meninos, né, que nascessem no meio hebreu. E Moisés foi poupado, porque os seus pais, eles viram, né, que Moisés era um menino formoso. Então, Joquebede, a gente vê que ela era uma mulher de oração. Uma mulher, ela passava pelas lutas, mas sempre confiando no Senhor. Aqui, nós vemos que Moisés não foi morto. Matavam todos os meninos, mas Moisés não foi, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. Por motivo diverso, veremos dias de insegurança. Nós vemos que aquela família passou por uma insegurança muito grande. Eles não sabiam se Moisés viveria ou não, porque colocado num rio, correndo todos os riscos de morte, né? Era impossível ele escapar. E eles viviam inseguros, porque a qualquer momento ele podia ser achado e morto. Mas, porque Deus tinha um plano na vida dele, poupou a vida dele. Porque Joquebede era uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher que confiava em Deus. Por motivo diverso, vivemos dia de insegurança também para as grávidas e família nesse tempo de pandemia. O que podemos aprender com essa situação? Que Deus é o dono da vida, Ele conhece cada um antes mesmo de ser formado no ventre da mãe. O Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces.
conhece o meu sentar e o meu levantar. De longe você entende o meu pensamento. Então Deus sabia, né, que aquela família era separada para o seu louvor através da fé que eles tinham no Senhor. Então Moisés foi crescendo, né? Nós vemos que Moisés passou por aquela vida quando era pequeno. O primeiro desafio vencido foi o escape da vida dele, né? Ele foi poupado. Nós não vamos aqui contar a história porque os irmãos já conhecem a história, muito sobre Moisés. Mas vamos ligar os fatos de hoje. Hoje as grávidas também vivem numa insegurança por causa da pandemia. Toda mulher grávida é um risco muito grande, elas têm uma incerteza de não saber o que vai acontecer com seu filho, o que vai acontecer até consigo mesmo, né? Então é uma situação de gravidez que gera insegurança. O desafio da escolha na juventude. Moisés então foi crescendo dentro do palácio do rei, né, porque ele foi adotado pela família adotiva, né, a mãe adotiva, que é a filha do rei, todos já conhecem a história. Então ele viveu dentro do palácio, mas Moisés tinha um coração ligado à família biológica, quer dizer, os seus pais, né, hebreus, e ele defendia de unha e dente os seus pais. Ele nunca perdeu a esperança de encontrar a família biológica. E muitas vezes é assim, irmãos, nós por mais que vivemos no meio das pessoas, mas a nossa família é muito importante para nós vivermos, né? Não tem coisa melhor do que viver no meio da família. E Moisés sentia essa falta. Você vê que os irmãos veem que Moisés tinha tudo de bom dentro daquele palácio. Moisés desfrutava das melhores coisas, né? A alimentação, tudo dentro do palácio, mas ele estava sempre focado na família biológica. Não importa que eles seriam pobres, né? Mas eles eram pobres, mas tinham a graça de Deus. E Moisés, como ele era um homem escolhido por Deus, a tendência era tender para o lado da família biológica, não importa o que eles seriam, né? E a nossa família, por mais que eles sejam, que eles tenham problema, mas é muito bom estar junto da família. Moisés recebeu a educação da primeira infância na sua família de origem. Ao ser desmamado, foi encaminhado à casa de Faraó para sua mãe adotiva, que deu o nome de Moisés, pois tirado das águas. O nome de Moisés significa tirado das águas. Como deve ter sido um grande desafio para o menino Moisés saber que seu povo era outro. Ele vivia naquele palácio sob tensão, nunca aceitando aquela família, por mais que tivesse tudo do bom e do melhor. Num determinado momento de sua vida, Moisés não suportou ver um hebreu sendo maltratado e o defendeu matando o egípcio, agressor. Porém, no dia seguinte, viu 2 hebreus que brigavam e, ao perguntar o motivo da briga, teve como resposta que ele havia matado um egípcio e não tinha moral para ser juiz deles. Moisés ficou com medo e viu que nada estava escondido. De fato, Faraó soube e procurou matá-lo. Moisés fugiu do Egito. A insegurança causada pelo seu ato fez com que tomasse essa decisão por correr risco de morte. Muitas vezes nós criamos uma situação em nossas vidas que traz problemas, né? A insegurança de Moisés foi porque ele cometeu algo que não deveria ter cometido, porque ele defendia os hebreus de unhas e dentes, né? E por isso matou o egípcio. E aí Moisés pagaria pelas consequências, né? Sofreria as consequências daquele delito. Mas ele teve que fugir. Quantas vezes temos que fugir dos nossos problemas, né? A gente cria um problema e tem que fugir dele, porque senão ele traz grandes consequências. Então, a nossa desobediência, os nossos problemas geram insegurança em nossas vidas. Moisés passou a ser um homem inseguro. A sua juventude foi muito turbada porque ele teve que fugir para o deserto e saiu do palácio e também do meio de sua família biológica. Ao encarar a vida entre estranhos, quer dizer, outro desafio que Moisés passou. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó
e se deteve na terra de Midian. Assentou-se junto a um poço. A fuga demonstra insegurança. Isso acontece hoje também. Ao fugirmos dos problemas, ao fugirmos da responsabilidade, compromisso assumido, fugimos de pessoas e de nós mesmos. No caso de Moisés, assumir que havia cometido um delito poderia custar-lhe a própria vida. A fuga foi em consequência do erro. Mas Deus, em sua misericórdia, que tem o poder de transformar o mal em bem, usou essa figura para trabalhar a vida de Moisés. Ele que já havia recebido tantos conhecimentos, ele que fora preparado para ser, quem sabe, um futuro faraó, agora precisava ser tratado por Deus e reconhecer que na sua insegurança, nos seus medos, seria usado por Deus. Moisés aprendeu a apacentar as ovelhas do seu sogro, o que também o ajudou a pastorear o rebanho de Deus. Então nós vemos aqui que aquele medo de Moisés e a sua insegurança serviu para que ele fosse uma bênção, né? Porque quando ele chegou em Midian, ele encontrou o sogro Jetro. E o Jetro, com a sua idade avançada, já com as suas experiências de vida, ajudou Moisés a ser um homem realmente de Deus. Ele foi bater na casa certa. Tanto é que ele ali casou, né, com a Zípora, né, e construiu uma família linda. Mas Moisés teve que pagar pelas consequências dos seus erros. Então, irmãos, nós precisamos ter, quando a gente comete algum erro, nós precisamos reconhecer o nosso erro. E muitas vezes nós fugimos dos nossos erros. Mas nós precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Moisés foi perdoado por Deus, mas nem por isso ele foi isento de sofrer, né? Ele sofreu muito até chegar onde chegou, mas ele teve a vitória. Então, irmãos, nós vemos aqui que a oração é fundamental, o relacionamento com Deus, que nos faz seguro no momento de situações que geram insegurança. Então, nós estamos seguros, como diz o hino, seguro na mão de Deus. Que possamos segurar na mão de Deus, né? E sempre procurar buscar o conhecimento da verdade para a nossa vida espiritual. Que Deus abençoe a todos. Da posse, bom dia a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, nessa lição que vem tratar sobre a vida de Moisés e nos trazer uma lição muito importante sobre a insegurança. O tópico 2, ele tem como título Vencendo a Insegurança com Deus. E ela está dividida em 2 tópicos, né? A letra A e a letra B. A letra A, ela vai falar sobre reavaliar o comportamento e as fugas, né? E a letra B vai falar sobre vivendo dependente de Deus, na dependência de Deus, né? A primeira parte desse tópico, que é reavaliar o comportamento e as fugas, né, vai falar que Moisés, ele conhecia Deus, né, o Deus dos israelitas, ele conhecia bem. Ele teve um primeiro encontro com Deus lá no Monte Horebe, um encontro esse que levou Moisés a tremer, a tirar as sandálias, a esconder o rosto, porque temeu olhar para Deus, né? E Deus lhe deu essa missão linda e maravilhosa, que foi resgatar o povo, né? Tirar o povo da escravidão através do deserto. Deus sabia, né, de tudo que Moisés enfrentaria e sabia que ele seria capaz, por isso ele foi escolhido, né? Mas Moisés, ele teve dúvidas, ele teve insegurança quando ele foi escolhido para essa missão. Ele se mostrou inseguro, ele pensou que talvez não conseguisse cumprir essa missão, mas o Senhor falou com ele. Ele disse: eu, Senhor, né, eu sou o teu Deus, eu irei contigo, né? E mesmo assim ele falou: eu, Senhor, quem sou eu para ir a Faraó
e libertar o povo, né? Ele se humilhou diante de Deus e reconheceu que ele, na sua humildade, não seria capaz de cumprir aquela missão, mas o Senhor era com ele. A insegurança de Moisés aflorou naquele momento, né? Mas Deus o sustentou, Deus foi com ele, Deus provou, né, que estava à frente disso, que essa missão foi dada a ele porque ele era capaz de cumprir, né? A letra B, a parte B, ela vai tratar que nós vivemos na dependência de Deus, né? Deus tratou com Moisés de maneira extraordinária. Ele enviou Moisés para ser o seu instrumento entre os israelitas e Faraó, né? Muitas vezes Deus quer nos enviar como instrumentos e nós muitas vezes nos acovardamos, nós tememos, nós ficamos inseguros, né? E nós precisamos fazer como Moisés, entender que dependemos de Deus totalmente. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele realmente nós não conseguiremos cumprir a missão, né? Mas mesmo assim Moisés, ele insistia no seu medo, na sua insegurança, até que a paciência de Deus chegou ao limite. Mas Deus mostrou para ele que ele estaria à frente, que ele ajudaria o povo. Deus provou diversas vezes que ele conduzia o povo, que ele fazia milagres, fez coisas extraordinárias, e mesmo assim o povo endurecia o seu coração, o povo desacreditava. Bastava uma coisa acontecer que o povo voltava atrás e blasfemava e reclamava. Então Moisés, ele passou por uma situação muito difícil. Ele estava ali cumprindo o propósito de Deus, ao mesmo tempo que ele estava ali suportando um povo que era temente, mas ao mesmo tempo era um povo que desobedecia, um povo que virava as costas, um povo que não tinha fidelidade, né? Mas o Senhor, ele provou que Moisés, se colocando nas mãos dele, assim como nós nos colocando nas mãos do Senhor, podemos cumprir aquilo que vier para nossas mãos, né? Aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos para que façamos. Ele prova que é um Deus que sustenta. Quando Ele dá a missão, Ele vai sustentar, né? Se Ele te deu algo para fazer, faça, porque Ele vai te sustentar. Não permita que a insegurança, o medo, o temor te atrapalhe de cumprir aquilo que o Senhor determinou para a sua vida como missão, né? Como nas experiências de Moisés, a insegurança ela pode fazer parte da história, da nossa história, em vários momentos da nossa vida, como por exemplo esse momento que estamos passando. Vivemos inseguros, vivemos com medo, né? Sem saber o futuro como será, né? Esperamos pacientemente ou até alguns impacientemente pela cura da Covid, né? E isso tem demorado, né? Já se passaram 7 meses, vamos daqui a pouco chegar a 8 meses, né? Vivendo uma pandemia, inseguros, incertos do nosso futuro, mas nós temos Deus, né? E quando temos a Deus, não precisamos ter insegurança, nós precisamos descansar e confiar que o Senhor está à frente, né? Aqui a palavra de Deus, ele fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A insegurança, queridos, ela não pode ser confundida com humildade, né? A qual muitas vezes nós reconhecemos que precisamos, somos dependentes de Deus, mas muitas vezes não somos humildes, né? A insegurança é uma coisa, humildade é outra, né? Diferente, são coisas diferentes. Mas quando nós confiamos, nós temos a certeza que o Senhor está na frente, né? Nós precisamos exercitar essa fé e essa certeza de que Deus está no controle, de que Deus está guiando, assim como Ele fez com Moisés e fez com o povo. Moisés foi humilde e foi fiel a Deus, mesmo tendo insegurança, mesmo tendo incertezas, ele foi fiel, né? Na conclusão,
vamos dizer assim, Moisés aprendeu com Deus em desafios diversos que poderia depender e ser usado por ele para abençoar pessoas, abençoar um povo, abençoar uma nação. Nós precisamos depender totalmente de Deus, para que Deus nos use conforme a sua vontade. Para concluir, queridos, como Moisés, nós podemos vencer a insegurança. Como Moisés, podemos depender totalmente de Deus e nos aproximar mais dele ainda nesse momento em que estamos atravessando. Conversar com Deus, estar mais próximos e mais íntimos do Senhor. Aproveitemos esse tempo para crescer na intimidade com Deus através da oração e da leitura da sua palavra, né? É o que temos feito, né, durante esse tempo. E podemos fazer isso em nome de Jesus. Louve a Deus e cante para afugentar a insegurança quando sentir inseguro, sentir medo. Cante, adore, louve, ore, leia a sua palavra que você vai se sentir renovado, né? Aqui ele deixa dois trechos de hinos, né, que falam isso, que diz assim: segura estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus, né? E um outro que fala assim: que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Lembre-se, querido, que Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele está no controle, não precisamos temer. Não deixe que as preocupações demasiadas tomarem conta da sua vida. Situações adversas poderão surgir, como enfermidades, desemprego, violência, catástrofes, pandemias, como temos vivido, né? Incertezas políticas e muitos outros motivos podem vir para tentar tirar a sua segurança, mas tenha a certeza que o Senhor está contigo. O próprio Jesus nos advertiu que venceremos, pois Ele venceu. E Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Queridos, que o Senhor nos abençoe e fale profundamente ao nosso coração, que nós possamos continuar confiando e crendo que o Senhor está no controle e não precisamos temer, não precisamos ficar inseguros. Vamos confiar no Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Tenhamos um bom dia até a noite para adorar o nosso Deus. Amém?